Olá pessoal, estamos de volta com um assunto interessante que essa semana as pessoas me perguntaram muito sobre isto, tá? Eu vou estar relatando para vocês sempre em cima da minha mãezinha, que já tem Alzheimer há 14 anos, então eu tenho como estar falando isso para vocês, como cuidadora e como filha. Então é o seguinte, no início eu também ficava em dúvida sobre a demência e o mal de Alzheimer. Então eu vou definir para vocês a demência, tá? A demência é um termo geral que descreve um grupo de sintomas relacionado ao declínio das funções cognitivas, como a memória, o raciocínio e a capacidade de comunicação, tá? Causas. Pode ser causada por várias condições, incluindo Alzheimer, doença de Parkinson, demência vascular, demência frontotemporal, entre outras. Sintomas. Além da perda de memória, pode incluir confusões, dificuldade para realizar tarefas cotidianas, mudanças de humor e comportamento, tá? A progressão da demência. Presta bem atenção. A progressão da demência depende da causa. Em alguns casos pode ser estável ou até reversível, enquanto em outros casos, como no Alzheimer, em outras doenças, já é progressiva e irreversível, tá? Então põe na cabecinha de vocês que a demência são doenças relacionadas à mente na perda cognitiva, que muitos podem ter tratamento, tá? Pode reverter a situação. Já outros tipos de demência, que entra o mal de Alzheimer, já sabemos que não tem. É uma doença degenerativa, é uma doença progressiva e que, infelizmente, até o momento não tem cura, tá? Então vamos lá, mesmo assim eu vou definir o Alzheimer novamente para vocês. O Alzheimer é uma doença específica e a forma mais comum de demência. Então o mal de Alzheimer é uma forma mais comum, mais corriqueira da demência, tá? O que acontece? Cerca de 60 a 80% do caso de demência está atribuído ao Alzheimer. A causa do Alzheimer está associada à anormalidade do cérebro, como placas de proteínas de beta-amiloides, que eu já falei, eu fiz um vídeo só sobre isso, e o amaranhados, que é a proteína tau, tá? Que afetam a função das células nervosas, que eu já falei dessas duas proteínas, que muitos conseguem eliminar do organismo, outros não conseguem. Elas vão acumulando e formando as placas e os amaranhados, a qual não deixa os neurônios comunicar-se com os outros. E por isso o cérebro começa a atrofiar, né? Ele diminui de tamanho, o cérebro que tem Alzheimer. E, enfim, começa as situações que você já sabe, que inicialmente afeta a memória recente, seguida vem as desorientações, dificuldade em lembrar eventos, palavras, e nos estágios avançados, comprometimento severo da cognição e da função diária, tá? E o Alzheimer é progressivo, é incurável. Em resumo, gente, a demência é um termo amplo que descreve um conjunto de sintomas que afetam a cognição, enquanto o mal de Alzheimer é uma doença específica que causa a demência, tá? Então é o caso da minha mãezinha. Minha mãezinha já está na etapa avançada, tá? Inclusive, nós tivemos uma experiência nova esses dias, que também alguém perguntou, até em um grupo que eu participo, sobre o porquê que as perninhas deles ficam, não obedecem. E minha mãe entrou nessa fase,
tá? Todo mundo preocupado, a cuidadora preocupada, meus irmãos preocupados, e eu ia pegá-la no final de semana. E com eles lá, gente, ela não estava nem dando uns passinhos. Eu falei, vou levar para minha casa e vamos ver o que vai acontecer. Para minha surpresa, a minha mãezinha andou para tomar banho, andou para tomar solzinho no quintal, ficou em pezinha me ajudando para eu trocar as fraldas dela. Então a minha rotina com a minha mãe foi normal. Então fica aí uma dica para vocês: não se apavore, porque isso são lapsos da doença. É o processo da doença. Uma hora ela pode andar, uma hora ela pode não andar. Aí vai depender de pessoa para pessoa, tá? A minha mãe tá andando normalmente, ficou praticamente uma semana naquela situação, com as perninhas molinhas, todo mundo preocupados, e passou. Aí eles falaram, eu vou esperar, no meu caso, né, eu trazê-la, né, para ver a experiência. E para surpresa de todos, ela andou normalmente. Então fica assim, sabe, aquele ponto de interrogação. Por quê? Então tem muitos porquês que a gente não vai ter resposta, porque essa doença é uma caixinha de surpresa. Cada dia é algo diferente. Então, pessoal, fica a dica para vocês aí dessa diferença da demência, né, e do mal de Alzheimer. E se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, manda pergunta aqui para que eu possa ajudar vocês em cima do que eu passo, da minha experiência, porque o meu objetivo aqui é ajudar vocês com a minha rotina, tá? Com a minha rotina, porque 14 anos é 14 anos, não é fácil, mas é bem por aí. Eu tô muito feliz por estar passando esse conteúdo para vocês, tá? Curta o meu vídeo, compartilha para mais pessoas que possam ajudar e chegar a muito mais pessoas necessitadas de conhecimento, porque com essa doença você tem que ter o conhecimento, tem que ler, tem que buscar, tem que olhar vídeos. Hoje mesmo eu estava vendo vários depoimentos de médicos mesmo falando sobre, inclusive sobre essa diferença, tá? Da demência e do mal de Alzheimer. Tem conteúdo riquíssimo, tá? E logo estará aí o meu livro, o SOS Alzheimer, dando dicas assim riquíssimas, maravilhosas para vocês, ok? Uma semana abençoada para todos nós. Até a próxima semana.